Vou te falar, a Folha deu uma página inteira para mim, porque eu tinha dito no primeiro turno e que eu tinha ouvido a coordenação de campanha da Dilma, de que eles iam ganhar com 53%. Rudá, você não acha que esse desaparecimento da base tem muito a ver com a fragilidade dos sindicatos dos trabalhadores formais? Como voltar ao que não existe mais? Newton, a tua pergunta remete a uma histórica. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quer dizer, é a direção que define a base ou é a base que define a direção? Então, eu vou falar qual a minha concepção, né. Eu acho que a base define a direção, porque quando a direção não faz o que a base quer, ela tem um tempo de validade que se esgota logo, e a oposição começa a crescer. Então, não é que a direção não estimule, não dirija, não crie um ambiente, mas eu acho que em estruturas de representação, eu não sei se você sabe, representação significa espelho, né. Então, assim, se ela não faz o que eu quero, o tempo de validade é curto, né. Você vê, por exemplo, a popularidade de governos, né, que tem uma massa de votos gigantesca, e está sendo isso quase em todo mundo, não sei se você está percebendo. Logo depois da posse começa a perder, a desidratar, né, porque não está fazendo o que o representado quer do representante. Bom, dito isso, eu te direi o seguinte, eu acho que nós temos um problema que é a fragmentação do mercado de trabalho mundial, e no Brasil foi muito acelerado. É engraçado que o Brasil acelera quase tudo, essas grandes mudanças mundiais, o Brasil sempre é mais acelerado. A gente poderia abrir com toda uma discussão sobre o que é a sociedade brasileira, os valores, a estrutura, mas o fato é, migração, por exemplo, o Brasil teve a maior quantidade de pessoas migrando do campo para a cidade, em um período curto, né. Teve país que teve mais gente, mas o Brasil, em 20 anos, da década de 60 da década de 80, ela teve uma Argentina inteira migrando do campo para a cidade. E agora é a mudança do mercado de trabalho, metade dos anos 90 para cá. O que que mudou? Mudou que a gente desintegrou, em primeiro lugar, as empresas que tinham muitos funcionários. A gente começou criando parte do que se fazia dentro de uma mesma empresa, ela foi terceirizada. Então nós temos várias estruturas, principalmente as montadoras de carro, né, que passam a criar as estruturas, do famoso just in time, né, que vem da Toyota, que é a ideia, por exemplo, eu quero um estofado para os bancos do carro, né. Era uma empresa que fazia estofado, né. A outra fazia um outro insumo do carro, e tal, e montava tudo lá. Isso era vantajoso, porque na medida que a concessionária fazia a venda de um carro, ele entrava no sistema nacional de venda de carro, que chegava na montadora, e a montadora já acionava aquela empresa terceirizada, de tal maneira que você não precisava ter tanto estoque e a empresa ficava pequena. A outra questão é que isso levou a uma redução dos trabalhadores da execução. Você pode ter mantido os de planejamento, os formuladores, tal, mas aqueles que executavam a produção, da televisão, do carro, da geladeira, né, do vestuário, tal, esse pessoal hoje é muito menor. E aí, como aumentou a competição mundial através das redes de comunicação e da globalização, você começa a ter uma competição do valor de custo. Países que vão se desenvolvendo, que têm um comando sobre a economia, como é o caso da China, impõem, preços muito mais reduzidos, né, para países, que não têm esse tipo de estrutura de Estado controlando, a relação de preço, né, pra produzir um carro, por exemplo, né. Então elas vão ter que reduzir. Como que elas reduzem? Diminuindo o salário, terceirizando e criando a polivalência, que é um trabalhador, no caso da Toyota, fazendo o trabalho de 7. Então eu demito 6. Você pode até dobrar o salário daquele, trabalhador, coisa que começou no começo, hoje não acontece, mas mesmo assim você ganhou 5 salários, né. Você dobra o salário, mas tem 5 funções que aquele operário não faz mais. Isso criou uma corrida à sobrevivência. Os trabalhadores do século XXI não aguentam o excesso de trabalho, as exigências
que as empresas fazem, porque agora ele é polivalente, mas também eles, estão numa situação de insegurança, porque eles não sabem mais como vão sobreviver. Quer saber o que eu estou falando? Leia um livro do Richard Sennett chamado Análise do Caráter, se não me engano. Esse livro fala sobre situações dos trabalhadores nessa mudança tecnológica, principalmente no mundo anglo-saxão, e como ele desmontou o caráter dos operários e dos trabalhadores. Isso gera insegurança, individualismo e salve-se quem puder. Quando o PT vai aprender a usar as redes sociais? Felipe, o PT sabe usar as redes sociais. Eu te garanto, eu fui testemunha. O PT ganhou em 2014, porque sabia usar as redes sociais. Vou te falar, a Folha deu uma página inteira para mim, porque eu tinha dito no primeiro turno e que eu tinha ouvido a coordenação de campanha, da Dilma, de que eles iam ganhar com 53%, destruindo a Marina e o Aécio. Na época, todo mundo achou que era delírio, é que eu conversei com a coordenação de campanha. E eles tinham dados que diziam o seguinte: a Marina, disputando com a Dilma no segundo turno, a chance da Marina ganhar era altíssima, porque ela era mulher como a Dilma, só que a Dilma parecia uma mulher meio, general, né, durona, de classe média, disputando com uma mulher que tinha a cara de uma empregada doméstica. É lógico que a grande parte do eleitorado feminino ia votar na Marina, se identificava com ela, né. Então eles em 7 dias destruíram, mano. Se você for lá, você vai ver como que eles destruíram. Tanto que eu recebi um monte de mensagem, naquela época eu tinha 4 milhões de visualizações do que eu publicava na Facebook por semana. E eu recebia gente que ligava para mim, me parava na rua ou mandava, mensagem pelas redes sociais, falando: "Por que que o PT está escolhendo o Aécio?". E eu fui perguntar: "Por que que vocês estão escolhendo?", e o dado era esse. E eles falavam: "Com a Aécio, nós vamos destruir o Aécio a partir da segunda semana do segundo turno". Eles tinham essa precisão. A primeira semana ele vai receber um monte de apoio, nós vamos ficar quieto, na segunda a gente vai atacá-lo, porque 70% dos indecisos no segundo turno, eles tinham dado no primeiro turno, são mulheres, e dessas quase metade apanharam de homem ou viram a mãe apanhando. Então nós vamos mostrar que o Aécio bate mulher. E eles pegaram um texto do Juca Kfouri, em que ele acusava o Aécio de ter batido na namorada numa festa no Rio de Janeiro. E eles conseguiram derrubar o Aécio. E ganharam por pouco, mas ganharam planejado. Isso é para quem sabe usar as redes sociais. Na campanha do Haddad, para presidente da república em 2018, ele foi para segundo turno. Você pensa que isso é fácil? O Lula não conseguia transferir todo o voto para o Haddad, porque ele é muito diferente um do outro. O Haddad não tinha nenhuma visibilidade no Nordeste, o Lula sempre teve. E além disso, o Haddad foi oficializado em setembro, faltando um mês das eleições, né, porque o Lula foi até o final, mesmo estando preso, né. Então, veja que, assim, como é que o Haddad chega no segundo turno? Como é que ele se torna tão competitivo? Por causa das redes sociais. A campanha do Haddad montou 15 grupos de especialistas, eu conheci alguns, que tinham inclusive empresas dessa área, no sudeste asiático. Um deles que eu conversava muito, tinha empresa, quase falou o nome dele aqui. Eu nunca fui autorizado a falar. E ele dizia o que que eles estavam trabalhando e como eles estavam trabalhando, né. Uma das bobagens que inclusive o pessoal lulista fala, é que não trabalha com evangélico. O Haddad no segundo turno aumentou a a indicação de votos de evangélico, mas assim, as pessoas não leem os dados, né. Eles e muitas vezes leem o que a imprensa fala, né, não estuda o dado concreto, né. O PT sabe lidar com as redes sociais, sabe trabalhar com algoritmo. A questão é moral, é que a extrema direita, porque você vê que a direita também, ninguém fala da direita, a extrema direita sabe usar, porque ela usa o eleitor, ela manipula, ela desenvolve fake news, articula uma agressividade nas ruas com fake news nas redes sociais. Ela trabalha com grupos fechados que não se comunicam. Esse não é o ethos da esquerda ou do centro-esquerda. A questão, portanto, é moral, não é técnica. Se você gostou desse programa e de outros falando se inscreva nos canais do Instituto Cultiva, nos diversos canais da gente,
clica lá no sininho para ser notificado tudo que a gente publicar de novo, podcast, videocast e tudo mais. Fala o que você está achando desses programas, publique e mande as suas perguntas, seja através do WhatsApp, no número de WhatsApp que a gente tem, institucional, seja lá nos chats desses canais, e divulga ao máximo, a gente. Você sabe que a propaganda é a alma do negócio, não que a gente esteja vendendo isso aqui é de graça, mas você entendeu, né? Então divulga ao máximo que você puder, a gente vai te agradecer e quem sabe a gente paga uma ida para você dar à lua num daqueles foguetes de empresa norte-americana, inclusive do Musk, né, que você gosta. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.